Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Com a graça de Deus, estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 6 de outubro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo, porque dentro de instantes você terá a oportunidade de ouvir uma belíssima música e você também estará ouvindo a continuidade da mensagem que nós temos transmitido aqui. Eu acredito que tem sido muito edificante para você que está nessa manhã conosco. Talvez pela primeira vez, continue com seu coração aberto e receptivo para ouvir a palavra de Deus. Quero lembrar a todos que eu tenho feito aqui todos os dias, aqueles que estão conosco, não deixarem de orar e interceder por nossa nação. Estamos vivendo um momento decisivo. Como eu tenho dito, a nação está dividida. Aqueles que defendem as ideologias de gênero, o aborto, a legalização das drogas, a corrupção, que nós já convivemos com elas, sabemos quais foram os efeitos danosos que trouxe a toda a nossa nação. Enfim, aquilo que você não gostaria de deixar como herança para os nossos filhos e os nossos netos, a erotização das crianças. Sabemos que há determinados candidatos que defendem aquilo que vai de encontro, que vai na contramão das nossas convicções, da nossa fé e, sobretudo, do manual de todo cidadão, que é as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. É por isso que eu tenho feito aqui um apelo para que nós, na hora de decidirmos, porque a decisão está em nossas mãos, fazemos uma escolha certa. Essa decisão não é apenas da escolha de um candidato em detrimento de outro, mas é a luta do bem contra o mal. Nós sabemos que estamos convivendo hoje com aquilo que chama-se reset, com o NON, uma nova ordem mundial. E eles têm realmente o desejo e o propósito de tornar, pelo menos a nossa América Latina, toda vermelha. Só falta o Brasil. Não permita que esta nação, cuja bandeira é verde e amarela, se torne vermelha, banhada de sangue, porque sabemos que há muita gente que está defendendo, ainda que venha até derramar sangue, que esse comunismo, esse sistema governamental seja implantado em nossa nação. E nós não podemos calar a boca, temos que falar, temos que mostrar ao povo. Hoje nós estamos convivendo, diante de uma decisão da nova ordem mundial, de 5 coisas que eu tenho dito aqui também. Nós estamos convivendo com aqueles que defendem o antideus, ou seja, transformar o Estado num Deus, ocupar o lugar de Deus. As decisões vêm do Estado e controla todo cidadão. Nós estamos vivendo hoje com aqueles que são defensores do anticristo, aquele que vai dirigir, governar o mundo. E por isso o reset, ou a nova ordem mundial, não está aí com toda a força para realmente transformar o mundo numa aldeia global. Nós estamos convivendo com aqueles que defendem a antifamília, são contra a família. E aí surgem as ideologias de gênero. E sabemos que este grupo é muito forte, né? Antifamília. Estamos também convivendo com aqueles que são anticristianismo, anti-igreja. Não querem que as igrejas estejam realmente fazendo aquilo para o qual Deus estabeleceu a sua igreja no mundo, pregar as boas novas de salvação. E é por isso que nos países onde
o comunismo está sendo implantado, como em Cuba, na Venezuela, muitos padres, muitos pastores estão sendo perseguidos, estão sendo presos e alguns até torturados. E é bom que você pense, se isso vier a acontecer no nosso país, nós perderemos toda a liberdade de proclamarmos o Evangelho, como nós fazemos todos os dias através da Opção para a Vida. E, finalmente, nós estamos convivendo com o RESET, ou Nova Ordem Mundial, antissemitismo. São anti a existência do povo judeu. E o Brasil, lembro a todos, foi o único país que, no momento em que Israel estava para decidir a ONU, se Israel deveria ou não existir, nós tivemos um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva para que Israel existisse. E é por isso que o Brasil tem sido um país grandissimamente abençoado, porque lá em Gênesis Deus fez uma promessa de abençoar aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem o seu povo. Por isso, nós hoje chamamos a atenção, no momento em que você for agora no fim deste mês para o segundo turno, a decisão está em nossas mãos. Cuidado para que você não escolha ou não faça uma escolha errada, como Israel, quando foi escolher um rei para governar a nação, escolheu o rei Saul e foi um verdadeiro desastre. Então é bom que você veja, não permita que esta bandeira se torne vermelha. Esta bandeira verde e amarela, cujo lema é ordem e progresso, não pode ser entregue nas mãos daqueles que levarão o país a um caos ou à destruição. Essa é a minha reflexão sobre a decisão que está em nossas mãos no final deste mês. Fiquemos, portanto, agora com esta música que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Um povo santo que que te ama, que te adora, sente saudade e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém. Juntos e forte, Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te adoro, eu te amo, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Quando eu chegar em tuas ruas, eu não consigo cantar chorando. Uma voz suave de meu Jesus, eternamente vou viver em santa luz. Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te
amo. te amo. Te quero bem. Te quero bem. Dou minha vida. Dou minha vida por você. De exercer fé em Jesus, eles falharam. É isso que a gente vai ver agora. No verso 16, Paulo começa dizendo: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Dá para você entender agora? Porque Paulo começa a partir do verso 16, inclusive o subtítulo dessa passagem é: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Porque, como diz no verso 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem foi Isaías? O profeta messiânico, levantado por Deus para falar exclusivamente à nação e à casa de Israel tudo acerca de Jesus. A começar no capítulo 9, versículo 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estava falando de Jesus. Isaías 53 fala de quem? De Jesus. Então, irmãos, eles estavam cientes, sim. Eles eram conhecedores, sim. Eles tinham tudo para quando Jesus nascesse, eles o abraçassem de peito e braços abertos. Mas eles não o fizeram assim. Eles simplesmente fecharam os olhos, taparam os ouvidos e fizeram o que puderam para apedrejar Jesus, até que o levou à crucificação. Esses judeus hoje estão divididos em duas classes: judeus messiânicos e não messiânicos. Judeus messiânicos e não messiânicos. Para os judeus messiânicos, são aqueles que ouviram e creram. Para os judeus que não são messiânicos, eles ouviram, mas continuam com o véu, como Moisés tinha um véu sobre a sua cabeça, sobre a sua face, quando desceu lá do Sinai. Os judeus não messiânicos hoje têm um véu sobre o seu rosto. Eles não conseguem enxergar Jesus. Há os judeus, portanto, messiânicos e os não messiânicos. Colossenses 3:2, inclusive Paulo diz isso que nós demos como título, a parte C do versículo: porque a fé não é de todos. Parece que Paulo estava reescrevendo o que ele discutiu no capítulo 10, versos 16 a 26. Por isso que ele diz ainda, bem profetizou Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6:10: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para ele coisa vergonhosa, não gostam dela. Inclusive lá em João 12:38, Jesus citou Isaías 53:1, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Portanto, os que aceitaram, os judeus que creram em Jesus, desde que ele esteve aqui, inclusive, se Deus nos permitir, em fevereiro de 2024, nós estamos programando uma 13ª excursão à Terra Santa, se Deus assim nos permitir, e nós vamos visitar uma sinagoga que foi descoberta agora recentemente. Ela fica
nas imediações próximo à faixa de Gaza. E essa mesquita e essa sinagoga, ela foi descoberta há pouco tempo. E os arqueólogos, quando entraram nela, perceberam que havia escrito em mosaico bizantino o seguinte: uma gravura de um pão, simbolicamente falando, Jesus, e o peixe. E escrito lá, com aqueles ladrilhozinhos de granito: Jesus é o rei dos judeus. Ou seja, judeus messiânicos que se converteram nos primeiros 3 séculos, que confessaram a Jesus. Tinha uma sinagoga naquela região, aonde eles confessavam que Jesus realmente era o Messias. Ou seja, judeus messiânicos. E os não messiânicos são aqueles que não acreditaram e até hoje não acreditam que Jesus é o Messias enviado à casa de Israel. Portanto, Paulo está dizendo aqui: nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? No verso 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesse verso 17, meus irmãos, Paulo está falando o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Porém, lembrem-se, quando Jesus estava para nascer, o Senhor mandou uma corte de anjos angelicais que vieram lá nas campinas falar aos pastores, e a mensagem que eles transmitiram foi essa: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e será para todo o povo. E que Jesus estava nascendo exatamente naqueles dias. Então, Jesus nasceu na cidade de Davi, veio como Salvador, Cristo Senhor, e os pastores acreditaram. Por isso que eles foram lá, como também os magos, quando tomaram conhecimento, vieram para adorar o menino. Os judeus não acreditaram, os pastores acreditaram. Então, meus irmãos, observe que sempre está em evidência aqueles que confessam e os que não confessam, os que creem e os que não acreditam, os que aceitam e os que rejeitam. E não é diferente hoje. Por exemplo, na sua casa, você que está em casa, e aqui aqueles que se encontram, eu pergunto: todos da sua casa creem em Jesus como você crê? Se você crê em Jesus, se você confessa Jesus. Às vezes o marido crê, a esposa é descrente, às vezes é a esposa crente, o marido descrente, os pais crentes, os filhos descrentes, vice-versa. Nem todos, a fé não é de todos. A fé não é de todos. E é isso que Paulo está dizendo assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Todos eles que ouviram dos profetas do Antigo Testamento até Jesus nascer, tinham ouvido, tinham conhecimento, porém seus corações estavam fechados. Verso 18: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu queria que os irmãos pensassem: desde que o Evangelho foi anunciado por Jesus, todos, em todos os lugares do mundo, em alguma parte, onde quer que esteja, eles têm tomado conhecimento, porque a voz dos pregadores ecoa a todos os moradores da terra, em todo o mundo, e ninguém tem desculpas, ninguém, a começar dos próprios judeus. Em nossas excursões, eu devo falar aqui sobre 4 testemunhos, porque quando a gente vai a Israel, a gente não vai passear, a gente vai para levar aqueles irmãos a conhecerem lugares por onde Jesus passou, que é uma emoção muito grande,
E nós temos um principal objetivo: evangelizar os guias turísticos. E nós levamos Bíblias para eles. Geralmente eu levo uma Bíblia de luxo e dou de presente. E já tive a oportunidade de ouvir uma guia turística por nome Raquel. No encerramento nós demos uma Bíblia de luxo de presente a ela. E ela disse: eu considero esta Bíblia mais importante do que um diamante. Palavras textuais dela. E quando a gente estava fazendo um comentário sobre a porta dourada, ela estava ao meu lado, e eu fiz uma explanação de acordo com o que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 41, 42, e nós falamos muita coisa. E quando eu terminei, ela chegou para mim e disse: pastor, me dê todos esses textos que o senhor citou aí, por escrito. Aquela senhora, eu não sei, não tive mais notícia dela. Ela é guia turística em Israel. Possivelmente ela ficou baleada pela palavra de Deus. Um outro exemplo foi Udi Eilat. Udi Eilat. Ele estava lá, nós estávamos lá no túmulo onde alegavam e dizem que Lázaro foi sepultado. Não sei se alguém que me acompanhar está aqui, me acompanhou nessa excursão. E nós estávamos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Eu tenho isso gravado em vídeo. E Udi Eilat, ele estava, irmãos, literalmente, boca aberta, bebendo a palavra de Deus, absorvendo a palavra de Deus. Porque não obstante, ele tinha dito para nós: olhe, eu disse para ele: Udi, nós dissemos, por que você fala com tanta convicção que Jesus ressuscitou, que ele deixou esse túmulo vazio, e ele ressuscitou, e apareceu aos apóstolos depois, e você não confessa Jesus como seu Salvador, você não reconhece Jesus como seu Salvador? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: olhe, eu estudei e aprendi a falar a linguagem de vocês, mas eu mesmo não acredito em nada disso. Ele disse: assim como para vocês Buda, Maomé não tem a importância que vocês dão a Jesus, a mesma coisa, esse Jesus para mim não tem a menor importância. Um judeu dizendo isso. Eu aprendi a falar a língua de vocês, agora eu mesmo não acredito em nada disso. E quando nós estávamos falando sobre a ressurreição de Lázaro, esse homem estava de boca aberta, ouvindo a explanação que nós fazíamos. Um outro exemplo também, uma guia turística, o pastor João Lima estava conosco nesta excursão, lá no Jardim da Tumba, e a gente tinha saído para visitar o lugar chamado Caveira, e ele ficou sentado com ela num banco do jardim, e quando nós voltamos, aquela guia turística estava chorando, as lágrimas caindo nos olhos, e pastor João Lima estava dizendo, depois eu perguntei por que ela estava chorando. Ele disse: porque, pastor, ela se emocionou quando eu comecei a falar sobre Jesus. Pastor João Lima, que foi conosco numa das nossas excursões. E uma outra guia turística também que estava conosco, ela simplesmente, irmãos, ela disse: olha, vocês foi o grupo mais entusiasmado, mais assim, cheio de tanta fé, de tanta convicção, como nenhum outro que eu já dirigi aqui durante os dias em que estamos recebendo turistas de outros países, porque vocês passaram para mim uma fé diferente, uma fé autêntica, uma fé e um entusiasmo muito diferente daqueles que não passam de simples religiosos. Eu vi isso dos lábios de uma guia turística. Estou falando sobre isso para mostrar que, embora a fé não é de todos, aqueles que abrem os ouvidos da alma e o seu coração, eles com certeza serão impactados pela palavra. Então, nós vimos isso em nossas excursões, e quando nós estamos falando isso aqui, irmãos, conforme citamos o versículo 18, mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, eles ouviram.
Eles tinham conhecimento, sim. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Um comentarista dos que eu estava consultando para preparar esse estudo, ele diz que um dos salmos que os judeus mais leem é o Salmo 19. E eles leem esse salmo em forma de canto, de prosa. E nesse salmo fala de que o Deus que criou os céus, criou a terra, que deixou tudo escrito em sua palavra, conforme vemos aquilo que diz lá no Salmo, no Salmo 19, comparado inclusive a palavra ao mel. Eu vou ler aqui para vocês apenas essa parte, que os judeus eles leem isso aqui, essa parte que ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita, a gente canta até um corinho na igreja, e restaura a alma. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eles cantam isso em forma de poesia. E neste salmo aqui, que alguns comentaristas fazem citação, que isso aqui era o suficiente para que eles não deixassem de acreditar em hipótese alguma no cumprimento profético na vida e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui no verso 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Isso aqui, meus irmãos, é como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês são indesculpáveis de não ter crido, de não ter confessado, de não ter aceito, não ter declarado, não ter testemunhado que o meu Filho, Jesus Cristo, foi aquele que eu enviei para vos salvar, em cumprimento de todas as profecias messiânicas, inclusive do profeta Isaías. Um certo escritor disse o seguinte sobre isso aqui: há um grande perigo em se amar os mandamentos de Deus do que o Deus dos mandamentos. Eu achei isso aqui muito importante. Eu vou repetir. Um certo escritor disse: há um grande perigo em se amar os mandamentos de Deus do que o Deus dos mandamentos. Não obstante eles tivessem lido, estivessem familiarizados com tudo, na hora deles realmente acreditar naquilo que Deus havia falado, eles falharam. E por isso que Paulo diz aqui: porventura não ouviram? Ouviram sim. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Verso 19. Pergunto mais: porventura, inclusive aqui Paulo usa uma retórica, viu? Uma retórica. Ele diz: pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Pois Moisés dissera: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Ele cita Moisés 32, 21. Isso que Paulo fala aqui no verso 19, ele está citando Moisés, está citando Deuteronômio 32, 21, exatamente isso que eles estavam familiarizados. Eu vou usar aqui uma ilustração bem simples de você entender. Suponhamos que um determinado condutor de algum veículo, para tirar sua carteira de habilitação, teve que estudar todos os sinais do trânsito. Ele sabe de tudo, o que é contramão, o que é furar, passar no semáforo, o sinal vermelho e tal, estacionar em fila dupla. Ele está sabendo de tudo isso.
Porém, na hora em que ele comete uma infração, seja ela de que natureza for, o guarda vai chegar lá e vai autuá-lo. Ele não vai dizer, eu não sabia que isso aqui, estacionar na calçada não é permitido, eu não sabia que isso aqui é contramão. O guarda vai dizer, não, você estudou, você se preparou, você tem me dê sua carteira de habilitação. Na hora que dá, você não é um desinformado, você está sabendo de tudo aqui. Você vai ser autuado agora porque você é um infrator da lei, do trânsito. Seria isso o que Deus estaria dizendo através de Paulo nesses versículos aqui. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Nesse verso que estamos citando aqui, 19, em outras palavras, Paulo está dizendo, será que eles não entenderam de haverem rejeitado aquele que eu havia enviado? Então, Deus entregaria a outro povo, que não era seu povo, não era considerado seu povo nem nação, no caso, os gentios, nós. Isso, meus irmãos, aconteceu e tem acontecido desde aquela época até os nossos dias. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo mais uma vez esta reflexão que hoje recebemos para a meditação do nosso coração. Até amanhã, se Deus quiser.